Esse é o Expresso Futuro e a gente vai falar hoje de contratos inteligentes. There's a lot of talk about how blockchain is going to solve all the world's problems. I think it's a mechanism to allow humans to do what they inherently want to do. Nothing will belong to a central authority. Everything will be open sourced. So that traceability, accountability, and transparency, when you have those three things, government sector can benefit really by giving real power back to people. A nossa vida é cheia de tarefas, né? Você precisa ligar para um call center, marcar um médico, marcar até um cabeleireiro, reservar um restaurante e assim por diante. A questão é que todas as vezes que a gente precisa fazer isso leva um tempo danado. Você tem que pegar o telefone, esperar a pessoa do outro lado atender. O que está acontecendo hoje é que todos esses processos vão ser automatizados. Agentes virtuais que vão trabalhar pela gente, nos ajudando a fazer as tarefas do dia a dia de forma completamente automática. Na temporada passada, a gente falou muito de blockchain. A gente está falando hoje de contratos inteligentes, que é o passo seguinte da aplicação da tecnologia do blockchain. O que os contratos inteligentes fazem? Permitem criar aplicações que funcionam automaticamente. Então isso vai desde assistentes virtuais que podem realizar contratos no seu nome, sem você precisar se envolver na transação, até mecanismos de autofiscalização, seja para transações bancárias, para processos de manufatura industrial e até processos logísticos, por exemplo, controlar de onde veio uma mercadoria e para onde ela vai. Então, isso muda tudo. É uma nova onda de desenvolvimento da internet que eu, por exemplo, gosto de chamar de a internet dos serviços, justamente porque ela tem um contato muito direto com o mundo real. A gente vai falar agora com Diego Espinosa. Ele criou uma empresa chamada Linea, que usa os dados para fazer uma espécie de serviço de saúde inteligente. Blockchain is an innovation that allows us to share information with each other in a trusted way. That's fundamentally what it does. And that's really important because a lot of the information sharing that we do as individuals is through institutions. And when we share information through them, they bring their own agenda to the table. Sometimes that's great for us, other times it's not as good. So with a blockchain, it's kind of a public ledger that we can put information on. And because of the way that the blockchain works with cryptography, that information is both private. We don't need to let everyone see it. It can be encrypted. But also, when we do let people see it, they can know that it's not been changed because it's something called immutable on the blockchain. Smart contracts, they are basically logic that can be executed, basically like a computer program, in a decentralized way. So the cool thing about it is no one needs to actually own that program like some company that you download an app from. It can be out in this kind of public blockchain and anyone can execute it. So it's kind of like creating a world computer where anyone can write code for this world computer and anyone can access that code and run it as long as they meet certain requirements. For instance, in healthcare, I see a lot of people wanting to develop applications on a blockchain like pharmacogenomics, where you have your genomic information that's being tracked, you have the prescriptions that are being written that go into the same record, some lifestyle information like what kinds of foods you eat, how much activity you do, your blood labs and tests. And if you put all that together, you can start using machine learning to really draw out the relationship between your genome and what kinds of medications might be really useful to use specifically, as opposed to some kind of average population. So these are the kinds of things that can really have medicine take a big leap forward. I think we're just about to enter the era of machine learning and AI in medicine, and it's going to be enabled via blockchain data. O Diego acha, e eu concordo, que a gente está entrando num momento em que vai surgir uma internet de serviços. Ele acha, inclusive, que o requisito para tudo isso é uma gestão mais inteligente dos nossos dados, em que a gente possa ter muito mais controle das nossas informações do que a gente tem hoje.
any kind of information that we generate over our lifetime, digital information, really should belong to us and really should be useful to us, right? So if you think about our mobility data, think about our health data, our social data, our browsing data, all of that data could be used for our benefit. And right now it's being used partially for the benefit of very large internet companies that have been in the news lately. Linea is an attempt to get that data in our hands in a way that's encrypted and private, but that we can also, all of us as individuals, can share it with each other, in communities, with applications that are benefiting us. So what that's going to enable us to do is really take us full use of our digital identity. If you think about it, our digital identity is really all of the data about us, right? And if we don't have that data, we can't express ourselves in the digital world. So this project Linea is really about I think getting at the core of what it means to be human in 2018, which is that we should be able to express our full identity as we travel through the digital world. Eventually, we're going to move away from most of the walled gardens that we see today. You can imagine a phone that has some kind of operating system that is not Android or Apple, and that connects you with a public blockchain. And so nothing will belong to a central authority. Everything will be open sourced, and we'll be able to access all kinds of applications and also get our data and keep it private. And that's a world in which would look radically different than the world that we see today, and one in which we'll have a lot more interaction with each other and with applications that can benefit us, following our agenda and not other people's agenda. Vamos falar agora com a Kavita Gupta. Ela é uma investidora que já colocou mais de 250 milhões de dólares em projetos que ela julga que são importantes para melhorar o mundo. Anything which has a logistic part and does not have a good verification and traceability solutions is where blockchain comes in. Traceability, accountability, and transparency, when you have those three things, government sector can benefit really by giving real power back to people. Art collectibles, giving rights back to the artists so that their IP rights are there, music industry, film industry, that's the creative side of it. Another very interesting project which we have recently heard is about how to take historical artifacts and put them in blockchain so that you take out the smuggling industry completely on the historical numbers. Land titling is, of course, giving your own land ownership to the tribals around the world is something very close to my heart. Os investimentos dela não são neutros. Ela só investe em coisas que são capazes de avançar os objetivos do milênio de sustentabilidade da ONU. Ela, obviamente, não poderia deixar a tecnologia de lado. E ela está de olho também no blockchain e nos contratos inteligentes, porque ela acha que essa tecnologia pode sim melhorar o mundo que a gente vive. Water, education, health, women's rights, diversity, you can call them a social issue, but if you look at it when you are really making profit, it's supporting the whole supply chain, the whole logistics of it. So if I go and start investing into a water tracking blockchain system or something which gives me a measurement, quantified measurement impact on how education is actually changing the world, that's actually a good profitable business while creating a lot of good social changes. So the whole ethos of blockchain at the starting with the decentralization is social impact. So it doesn't matter in the word you put them into for-profit basket or a non-profit basket. That's what it is. If you look at any of the systems which we talked about, putting digital artifacts like art digitally, putting land titling, putting health solutions, owning your own health data, putting on the land titling, you don't need cryptocurrency for it. Governments are not going to create separate cryptocurrency for you to access your own land records from the government system. Or if there is a conflict, then basically file data on blockchain for that. So cryptocurrencies are only for very, very few and wide companies who actually decided to go decentralized even on fundraising. From ConsenSys built tons and tons of products, and products which just becomes part of each of our lives without even realizing that 5 years, 3 years back, we did not even know what blockchain is.
that 3 years back when you were thinking of putting this interview together, you had to go to Wikipedia to read about it. It would be just like what internet is today. Nobody sit down and interview what is internet, because that's just a fact of life today. And hopefully blockchain has just become the fact of life the way we use it. A gente vai falar agora com Tyler Mulvihill. Ele é o fundador da empresa chamada Viant. O que eles fazem? Eles controlam a cadeia produtiva do atum que é pescado no Oceano Pacífico. Ou seja, pescaria ilegal, peixe contaminado, peixe que é manuseado de forma incorreta, tudo isso eles conseguem pegar, porque eles usam uma tecnologia de blockchain que é inteligente, é uma espécie de um contrato inteligente, que vai monitorando desde o barco que pescou aquele atum até quem comprou o peixe e para qual supermercado ele foi vendido. Vamos falar com ele. For the first time, we have good actors that can prove that they're good actors. We have 220 pounds of yellowfin and albacore tuna that were imported from Fiji. This morning, it arrived. You're going to be able to track it all in the blockchain, scan a QR code, see the entire history of what you're about to eat. Viant is a blockchain-based platform on the Ethereum blockchain. It lets you model your business process, deploy it to the blockchain, and start tracking your assets immediately. So you don't need to be technical, you don't need to know how to code. All you do is model it, just like a business analyst or subject matter expert would. Deploy it to the blockchain, you can start using an application with all the security benefits, auditability, traceability that comes with the blockchain. So what we've done is we've created this framework in which you can pull different levers to model any supply chain solution. So first, you want to define an asset. So this can be vaccines, this can be cell samples, this can be oil and gas, anything that you can define. Then you want to attach attributes to that asset, so things that you want to capture that it's important to the provenance and the history of that asset. So maybe the weight of a tuna, where it was caught, the fact that it was authorized, a file that showed that it was authorized to be landed, things of that nature. And then you define a workflow, so you define actors and roles and permissions, so who can do what. By going through that process, it doesn't matter whether it's in the healthcare industry, the consumer packaged goods industry, or the oil and gas industry. It's really just a supply chain. Trust and transparency are the two biggest benefits that we're seeing in blockchain right now. So we're working with the World Wildlife Fund right now to track yellowfin tuna. Previously, you had no idea as a customer where your fish was coming from. You might have a good relationship with a fishmonger or a market, but you really have to take their word. But this is the first time using blockchain that good actors can validate that they're actually good actors. And what that does is that in each point of the supply chain, you have an immutable record of what's happening during that process. So first, the fish is caught. So there's a record of where it was caught, who caught it, that it was caught on a certain vessel that had the rights to be fishing in that water, etc. Then it can move on to shipping. So it gets shipped to a distributor, it gets processed in a plant, it gets packaged, then gets shipped to a final retailer and then bought. So in each step of that process, there's a record of what happened. So when the final consumer buys the fish, they have a record that it is sustainable. So you have that total frontwards and backwards traceability and transparency that you've never had before. It could be as simple as a QR code on a package that you can scan it and see the entire history. So you can see where it was shipped, the carbon footprint, if there was an audit that it was fair trade, that it was sustainably sourced, that it was organic, that it was caught in a certain region. All of that information can be added. Isso é muito importante porque tem um paralelo, por exemplo, com o Brasil, com os escândalos de carne contaminada. No nosso país, a gente poderia muito bem empregar esse tipo de tecnologia para controlar a cadeia produtiva de todos os alimentos, da carne e quaisquer outros, evitando, assim, problemas de contaminação, fiscalização mal feita e assim por diante. At the end of the day, we're just all human beings, and we want to know the story of our food. It's one of the most fundamental, primal things that we do is eat. So when that story gets detached from what we're doing, it dehumanizes us, but instead of being dehumanized, we want to decentralize. There's this exponential demand for provenance-informed products. So we're seeing this in the clothes that we wear, in the food that we eat, and the products that we consume. Buyers are demanding this. And the good thing is that sellers can respond to this demand by commanding a premium for their provenance-informed products. The other part of this is that you can increase
consumer trust. So not only that do you have now a record of what's happening, you can validate this as a consumer. Isso é bem bacana porque mostra que os contratos inteligentes podem ajudar na sustentabilidade ambiental e também na segurança alimentar. Blockchain e contratos inteligentes estão presentes também no empreendedorismo brasileiro. Tem empresas no Brasil como a Original My, criada pelo empreendedor Edilson Osório Júnior, que estão na ponta desse tipo de tecnologia. A empresa cria uma infraestrutura para fazer registros de informação que pode muito bem ser usada para também desenvolvimento de contratos inteligentes. Vale ficar de olho, especialmente para ver que o empreendedor brasileiro também está na ponta do desenvolvimento desse tipo de aplicação. Um belo exemplo dessa nova internet dos serviços é o assistente virtual que o Google acabou de lançar. Esse assistente funciona como uma voz que liga em seu nome, no meu nome ou no nome do usuário, para lugares reais do mundo físico, um restaurante, um salão de cabeleireiro, ou seja lá o que for, e faz reservas e outras atividades no seu nome. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. Oh, actually, we reserve for upper 5 people. For 4 people, you can come. Oh, I gotcha. Thanks. Yep. Bye-bye. Agora, curioso, a pessoa que atende do outro lado não tem a menor ideia de que está conversando, na verdade, com um robô, porque essa voz utiliza aprendizado de máquina, reconhecimento de linguagem natural e outras estratégias de inteligência artificial para conversar igualzinho a gente faz. Aliás, essa internet do serviço pode fazer muita coisa. Se a gente for pensar, da mesma forma como o assistente do Google liga hoje para um restaurante para fazer reservas no nosso nome, eu não me surpreenderia de ver esse tipo de tecnologia sendo usada para ligar para um deputado em Brasília, por quem você se importa, por exemplo, e pedir para aquele deputado fazer alguma ação política que é importante para você. Então é possível que em breve a gente veja robôs capazes de encher a paciência dos políticos no nosso nome para fazer com que eles façam coisas que são importantes para nós. Quem acha que os contratos inteligentes ainda estão longe de chegar no Brasil está totalmente enganado. A gente vai falar agora com Gladstone Arantes, que trabalha no BNDES, e ele está capitaneando uma iniciativa de usar blockchain dentro do banco para fiscalizar empréstimos que o BNDES concede. Ou seja, é como se o próprio empréstimo fiscalizasse a si mesmo usando a tecnologia, no caso do blockchain. Vamos falar com ele. Gladstone, conta pra gente como é que o BNDES começou a utilizar blockchain. Uma coisa bem orgânica, assim, aconteceu ao longo do ano passado, né? A gente teve aqui no BNDES algumas iniciativas em relação à inovação e aí a gente tinha essa proposta já sendo discutida aqui internamente no banco, né, que a gente trouxe já ainda no final de 2016 e aí a coisa pegou, simplesmente a coisa pegou. Gladstone, pelo que eu entendi, o BNDES está lançando um token, né? O que é isso e como é que isso vai melhorar a vida, enfim, das pessoas e dar mais transparência aos processos públicos do BNDES? E a ideia é o seguinte, quando você faz um empréstimo, o BNDES trabalha muito com essa coisa de empréstimo, em vez de você mandar real, você manda token. Uhum. E aí o cliente, ele usa esse token para fazer as aquisições de serviços e produtos para cumprir aquele projeto, porque o BNDES, no fundo, financia projetos, né? Uhum. Então, ele faz as aquisições usando aquele token
e aí depois faz o resgate desse token por reais perante o BNDES. Quer dizer, o token é 1 para 1 com o real, assim, é lastreado, muito diferente de Bitcoin, não tem nada a ver com isso. E você acha que isso pode aumentar a transparência e vamos dizer, facilitar a fiscalização de desembolsos públicos? É isso que a gente entende, é nisso que a gente aposta. É uma transparência total, é uma transparência real time, em tempo real. A blockchain é uma infraestrutura que ela é inviolável, é incorruptível. Então, assim, a gente tem muita esperança de que isso vai ser muito legal para a administração pública. Muito legal. É isso que eu estava pensando. Eu falei, esse modelo do BNDES, no fim, poderia ser utilizado para gastos públicos muito mais amplos. Eu fiquei pensando, inclusive, fundo partidário, que é uma coisa que no Brasil precisa de absoluta transparência. Será que o BNDES não poderia ceder depois essa tecnologia, por exemplo, para que os partidos, ao gastarem seu fundo partidário, tivesse também esse mesmo tipo de transparência que o blockchain permite? Ô, Ronaldo, na verdade, assim, por natureza, essas coisas de blockchain são abertas, né? Sim, sim. É muito difícil numa blockchain pública você fazer algo que, por natureza, não seja open source. Isso. Então, assim, nem que a gente não quisesse, não dava para impedir. Mas, assim, institucionalmente eu nem vou dizer nada, mas pessoalmente a gente acha que se a gente puder inspirar outras pessoas a buscar soluções interessantes de transparência pública, a gente vai ficar muito honrado, vai ficar muito feliz. Eu, como cidadão, fico extremamente empolgado com essa possibilidade. Fantástico, eu concordo totalmente com você. E eu acho que essa mistura entre apoio institucional e o empreendedorismo individual dentro do serviço público, isso é um coquetel para dar muito mais eficiência, transparência e criar um serviço público inovador. A gente tem muito problema no serviço público, né? A gente tem muito questionamento e é natural que seja assim. E não é só no Brasil, isso é uma coisa meio mundial, né? Essa crise de confiança é uma coisa mundial. E eu acho que as pessoas dentro do serviço público, o pessoal está sacando que não tem muita alternativa, vai ter que trabalhar com inovação. Quer dizer, fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, já era, não vai rolar. É verdade. Coisa de maluco, né? Ficar fazendo a mesma coisa e achar que vai mudar alguma coisa. Assim, a gente percebe que no Brasil, esse discurso da inovação, ele tem ganhado assim, uma força, uma atração muito grande. O que eu acho muito relevante é que isso suba para o nível político. Tem um papel da sociedade nisso. Isso não vai acontecer também só com forças endógenas, entendeu? É assim que tem que ser, porque a gente está precisando, o país está precisando dessa boa nova, dessa boa notícia, de boas notícias para contar, né? Para gostar mais de si mesmo, né? A gente tem estado muito para baixo. Se você acha que a internet já chegou num limite de inovação, você está totalmente enganado, porque o que está acontecendo agora é o surgimento dessa nova onda dos contratos inteligentes e dos assistentes virtuais. O que vai acontecer é o surgimento de uma nova internet dos serviços. Agentes virtuais que vão trabalhar em nosso nome, tomando decisões, fiscalizando produtos, fazendo compras, fazendo reservas e assim por diante, atuando inclusive no mundo real. Isso vai revolucionar a forma como a gente se relaciona com o mundo. Talvez até economizando o nosso tempo e, obviamente, trazendo também novos desafios sobre os quais a gente vai precisar pensar muito.